A verdade finalmente vai vir à tona. Stella vai recuperar a memória e vai fingir que continua sem lembrar de nada, só para desmascarar Ernesto e fazer ele pagar por tudo o que fez. O jogo vai virar completamente e ninguém vai imaginar o que vem pela frente. Mesmo com a memória de volta, Stella vai surpreender todo mundo ao dizer que não ama mais o Celso e que agora o coração dela pertence ao Túlio. Mas antes de eu te contar tudo o que vai acontecer, comenta aqui embaixo. Você acha que Stella deve ficar com Celso ou seguir com Túlio? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero saber de que lado você está nessa história. Stella desperta lentamente, sentindo o peso de um sonho confuso se dissipar. Seus olhos se abrem e por um instante ela não entende onde está. Mas então um flash corta sua mente. O barulho da água, o balanço do barco, o rosto de Ernesto se aproximando com um olhar sombrio. O impacto, a dor, o escuro. Tudo volta de uma só vez, como um pesadelo que ela achava ter esquecido. Stella leva a mão à cabeça, respira fundo e sussurra para si mesma, quase sem voz. Meu Deus! Eu lembro de tudo. O coração dela dispara. As lágrimas tentam cair, mas ela as segura. Não agora, pensa. Se eu mostrar que lembro, ele vence. O som de passos se aproxima. Ernesto. Ele entra sorrindo, com aquele jeito falso que sempre enganou a todos. Como está se sentindo, Stella? Pergunta ele, fingindo preocupação. Ainda sente tontura? Consegue lembrar de algo? Stella disfarça. Finge confusão. Olha em volta como se estivesse tentando juntar as peças. Eu não sei. Você é meu amigo, não é? Ernesto se aproxima, sorrindo com alívio. Claro que sou, Stella. Você pode confiar em mim. Ela baixa o olhar, escondendo o ódio e o medo por trás dos olhos marejados. Dentro dela, o pensamento é firme e decidido. Seu tempo está acabando. Ernesto? Assim que ele sai do quarto, Stella se levanta e vai até o espelho. Encarando o próprio reflexo, ela fala baixinho. Eu vou acabar com você, Ernesto. Com cada mentira, com cada golpe. E quando eu terminar, todos vão saber quem você realmente é. A partir desse momento, ela não é mais a mulher frágil que todos viam. Agora, Stella é uma mulher decidida, pronta para fazer justiça, mesmo que precise enfrentar o perigo cara a cara. Dias se passam, e Stella segue com seu plano em silêncio, fingindo que continua confusa, enquanto Ernesto começa a baixar a guarda. Celso, acreditando que tudo voltaria ao normal entre eles, se aproxima dela com um misto de esperança e ansiedade. Stella! Começa ele com a voz trêmula. Eu pensei que, agora que você tá melhor, a gente pudesse... Ele engole em seco, tentando escolher as palavras certas. Stella o interrompe, firme, olhando nos olhos dele com uma calma que corta como faca. Celso, eu recuperei a memória. Mas não sinto mais o mesmo por você. Não te amo mais. Celso fica em choque, sem saber como reagir. Seu coração aperta e as mãos tremem. Como é possível? Depois de tudo o que passamos juntos? Ele tenta se aproximar, mas ela recua. O tempo muda as pessoas, Celso, diz Stella com a voz firme, mas sem ódio. Eu descobri que meu coração pertence a outro. Meu coração é de Túlio. Ele sente o chão sumir sob seus pés, engole em seco e se afasta alguns passos, sem conseguir pronunciar mais nada. A confusão e a dor se misturam em seus olhos. Túlio, sussurra, quase sem acreditar. Sim, responde Stella, calma e decidida. E não adianta insistir. Isso não vai mudar. Celso fecha os olhos por um instante, respirando fundo, tentando aceitar o golpe. Mas cada palavra dela dói como uma lâmina. Ele sente que perdeu não apenas Stella, mas a esperança de um futuro que imaginava ao lado dela. Stella observa, sem se mover, mas dentro de si há uma determinação silenciosa. Ela sabe que essa decisão é necessária, que é a única forma de seguir em frente e enfrentar Ernesto sem distrações. Celso, ainda atordoado, finalmente se afasta, caminhando em direção à porta, sem olhar para trás. Stella permanece ali, firme, respirando fundo, sabendo que sua escolha abrirá caminho para novas verdades e novos desafios que estão por vir. Samir mal consegue conter a ansiedade enquanto segue o detetive. Sabiá pelos corredores da delegacia, os passos ecoando pelos azulejos frios. Ele segura firme o resultado do exame de DNA que pode finalmente revelar quem é seu verdadeiro pai. Cada passo aumenta a tensão, e a mente do garoto dispara com perguntas que há anos não tem respostas. Detetive, por favor. Samir começa, a voz quase trêmula. Me diga, quem é meu pai? O detetive Sabiá olha para ele com seriedade, segurando o papel com cuidado. Calma, Samir. Respire fundo. O que você vai descobrir agora vai mudar muita coisa na sua vida. Samir sente o coração acelerar. Ele nunca imaginou que o pai que sempre admirou poderia ser alguém completamente diferente do que esperava. O detetive finalmente entrega o resultado.
Samir lê com os olhos arregalados. O mundo ao seu redor parece parar por alguns segundos. Candinho! Samir murmura, sem acreditar. É ele? Sim, garoto, confirma o detetive. O seu pai verdadeiro é Candinho. Samir sente uma mistura de choque, incredulidade e algo novo. Uma sensação estranha de pertencimento. Ele sempre soube que algo faltava, mas nunca poderia imaginar que a resposta estava tão próxima. Candinho! Ele repete, ainda incrédulo. Mas como isso é possível? A vida tem suas surpresas. Samir, responde Sabiá. Agora você sabe quem ele é. Mas ainda precisa descobrir o que significa para você. Enquanto Samir tenta absorver a notícia, imagens de momentos passados passam pela sua mente. As pequenas pistas que sempre desconfiava agora fazem sentido. Ele percebe que muitas das coisas que sentia e buscava estavam ligadas à figura de Candinho, mesmo sem saber. Eu preciso falar com ele, diz Samir determinado. Preciso entender tudo. E você vai, garoto, garante o detetive. Mas faça isso com calma. Não é só sobre descobrir quem é seu pai, mas sobre construir algo verdadeiro daqui pra frente. Samir respira fundo, sentindo o peso e a responsabilidade da nova verdade. Cada passo a partir daquele momento será um passo para reconstruir a própria história. E ele sabe que essa descoberta vai mudar não apenas sua vida, mas a de Candinho também. A emoção mistura-se à coragem, e pela primeira vez, Samir se sente pronto para enfrentar a verdade de frente. Determinada e sem hesitar, Stella caminha em direção à delegacia. Cada passo ecoa seu nervosismo e sua coragem. Ela sabe que este momento é crucial. Não se trata apenas de justiça para ela, mas de proteger todos que poderiam ser vítimas de Ernesto. Respirando fundo, ela empurra a porta e entra, encontrando o delegado em meio a papéis e processos com um semblante sério. Delegado, preciso falar com o senhor, diz Stella. Firme, mas com a voz controlada. O delegado levanta os olhos, surpreso com a determinação dela. Stella, o que aconteceu? Ela respira fundo e começa a relatar tudo, com clareza e precisão, cada detalhe do que aconteceu no barco. Foi Ernesto. Ele me bateu na cabeça e me jogou do barco. Eu não estou inventando, tenho provas. Ele precisa responder por isso. O delegado se levanta, agora mais atento. Isso é grave, senhorita. Se suas informações forem confirmadas, Ernesto vai ter que pagar por tudo. Stella mostra os documentos e registros que conseguiu reunir, explicando como cada detalhe comprova a culpabilidade do vilão. Eu não posso mais esperar, continua ela. Se ele sair impune, pode machucar outras pessoas. O delegado examina tudo com cuidado, seu semblante agora firme e decidido. Muito bem, Stella. Vamos agir imediatamente. Não podemos permitir que alguém use a mentira e o medo para prejudicar os outros. Enquanto a delegacia começa a se mobilizar, Stella sente um alívio silencioso. Cada passo que deu, cada risco que correu, finalmente começa a dar resultado. Ela percebe que não é mais apenas uma vítima. Agora, é alguém que luta pela verdade e pela justiça. Obrigada, delegado, diz ela, com um leve sorriso misturando alívio e determinação. Agora é hora de Ernesto enfrentar as consequências. O delegado acena, começando a organizar os próximos passos. E naquele momento, Stella sabe que sua coragem não apenas a protegeu, mas também abriu caminho para que a verdade prevaleça. E para que Ernesto finalmente seja responsabilizado por seus crimes. Stella finalmente conseguiu o que muitos duvidavam. Recuperou a memória, desmascarou o verdadeiro culpado e fez com que Ernesto começasse a pagar por tudo o que fez. A dor que um dia a deixou sem forças agora se transformou em coragem e justiça. Mas, enquanto ela acredita que tudo está resolvido, uma nova sombra parece se aproximar. E o destino ainda guarda surpresas que ninguém imagina. O delegado promete ir até o fim, e Candinho, ao descobrir que Samir é seu filho, verá sua vida virar de cabeça para baixo. O reencontro entre pai e filho promete emocionar, mas também trará à tona segredos que estavam enterrados há muito tempo. E no meio disso tudo, o que será de Stella? Será que ela finalmente vai encontrar paz ao lado de Túlio ou o passado? Voltará a assombrá-la mais uma vez? Agora eu quero saber de você. Você acha que Ernesto ainda vai tentar se vingar ou essa história chegou ao fim? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu leio tudo. E não se esqueça, deixe o like para fortalecer o canal, se inscreva para não perder nenhum resumo e ative o sininho, porque o próximo capítulo de Etamundo Melhor vai trazer uma reviravolta que ninguém tá esperando. Fica de olho porque o melhor ou o pior ainda está por vir.